Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais um assunto referente à disciplina de Introdução à Enfermagem. Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes, tá? E o assunto de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem no pós-morte, né? Pois bem, o conceito de morte, né, e o processo de morrer, a morte, ela é a parte, né, do processo de desenvolvimento do ser humano e está cada vez mais discutida em nosso cotidiano, em especial na rotina dos profissionais de saúde, contextualizando um cenário sócio-histórico com ênfase nos aspectos teóricos técnicos. Então, morrer pode ser encarado como um estágio onde as funções relacionadas à vida cessam e a morte no contexto intra-hospitalar permanece entre os biombos, escondida nas enfermarias desconhecidas e assustadora. Então, os cuidados com o corpo, o respeito, disciplina e ética, o acolhimento familiar e a assistência hospitalar humanizada da equipe envolvida. Então, segundo a resolução COFEN 564 de 2007, né, fala aqui das relações com a pessoa, família e coletividade, das responsabilidades e deveres dos profissionais de enfermagem, afirma que, no artigo 43, respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade do ser humano em todo o seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. Então, a Política Nacional de Humanização de 2013 fala que refletir acerca da morte, atuar com mais eficiência e dignidade, compreensão da morte, promover a humanização do atendimento aos pacientes e seus familiares, amenizar as dificuldades no trato, né, com a morte. Então, o que acontece com o corpo após o óbito, né? Acontece um relaxamento da musculatura, né, e esfíncteres, e também o enrijecimento, né, cadavérico. Então, a rotina operacional, né, temos as competências ao enfermeiro técnico e auxiliar de enfermagem, né, e ao escrituário, que é um auxiliar administrativo ali do hospital. Então, as normas, né, aguardar a constatação verbal e por escrito do óbito pelo médico para iniciar os procedimentos de cuidado e de encaminhamento do corpo. O corpo deverá ser preparado, né, seguindo de passos descritos no procedimento operacional padrão institucional e os cuidados com o corpo após o óbito. Então, os fixadores externos deverão ser retirados pelo médico antes do corpo ser encaminhado ao serviço de patologia. Então, o corpo cujo óbito ele for consequências, né, de morte violenta ou de causas desconhecida, constatada no período inferior a 24 horas de internação e que será encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, e ou ao Serviço de Verificação de Óbito, SVO, não deverá, né, ser higienizado e nem tamponado, e não também, a não ser que haja grande extravasamento de fluidos, né, de secreções ali presentes. O corpo que tem indicação para a necrópsia, ele deverá ser encaminhado ao serviço de patologia, necrópsia, junto com o impresso, né, a solicitação de procedimento médico diagnóstico e preenchido e assinado pelo médico e pelo familiar responsável. Então, o corpo que irá para o Serviço de Verificação de Óbito, o SVO, o Instituto Médico Legal, o IML, deverá ser encaminhado ao Serviço de Patologia, Necrópsia, junto com uma via do impresso, Serviço de Verificação do Óbito, e esse impresso ele será preenchido e assinado pelo médico em 3 vias. Então, o serviço de captação de órgãos deverá ser comunicado de todos os óbitos ocorridos, independente da pessoa ou não doadora de órgãos. Então, o cliente doador de órgão, após finalizar o protocolo de morte encefálica, deverá ser encaminhado ao centro cirúrgico para captação de órgãos.
Então, os produtos de aborto, né, feto morto, com idade gestacional, né, menor que 22 semanas, ou com peso inferior de 500 gramas, e placenta, encaminhar o feto morto com a placenta e o invólucro identificado, imerso em formol, impresso solicitação de procedimento anatomopatológico, preenchido e assinado pelo médico. O natimorto, com peso igual ou superior, a 500 gramas, encaminhar a placenta imerso em formol invólucro plástico, feto morto envolvido em um campo, identificado juntamente com o impresso, solicitação de procedimento, médico diagnóstico, e caso os familiares autorizem também a necrópsia. Então, a identificação do corpo, né, de crianças e adultos, é o nome completo do cliente, registro geral hospitalar, unidade de internação, data de nascimento e o horário do óbito. Nome de quem realizou os cuidados e identificação, né, fixada no caso ali, no paciente, né, de modo a intervir e manter também a pulseira. No natimorto, né, no caso o feto morto, o feto, né, morto, e de nome completo da mãe, registro geral hospitalar da mãe, data e horário da retirada, né, da extração do feto morto, peso do feto e da placenta, unidade de internação, o nome de quem realizou os cuidados, né, e a identificação, né, no caso tem que ter a identificação toda ali. No caso do recém-nascido e do produto de aborto, são as mesmas consequências, né, que tem que ter o RN, né, e o nome completo da mãe, também o produto de aborto, o nome completo da mãe, né, sempre vão seguir as mesmas características aí. No caso, o agente enfermeiro, né, ele tem como ação assistência, acompanhamento, designar, né, funções, escrituário hospitalar e supervisão também. O não conformidade, né, temos a psicologia e o acolhimento. E o escrituário hospitalar preencher o impresso, né, comunicando o óbito em 2 vias, relatório de óbito e registrar o AGUH, né, e o serviço de captação de órgãos também. Aí ligar nos ramais, né, no caso. No caso, na descrição das tarefas, né, o escrituário hospitalar ele tem que solicitar a família, conferir encaminhamento e encaminhar o prontuário. O não conformidade, né, temos o serviço social, que ele é responsável pela documentação e fluxo de encaminhamento. E o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem, eles vão realizar, né, os cuidados com o corpo, serviço, patologia necrópsia, né, no caso, informar os ramais necessários, e encaminhar o corpo, anotações de enfermagem e desinfecção terminal. Né? No caso do POP, né, do procedimento operacional padrão, a indicação do corpo após a constatação do óbito pelo médico, os responsáveis pela execução, enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem e acadêmicos de enfermagem ali, né, se tiverem, sob a supervisão do professor ou responsável. E a finalidade é cuidar do corpo, deixando-o limpo, identificado, evitar a eliminação de flatos, né, secreções de sangue e mau odor, colocar o corpo em posição anatômica para sepultamento e prescrever, preservar também a imagem do paciente. Então, os materiais, né, necessários, no caso a gente sempre vai utilizar ali pinças, enfim, né, a descrição, né, no caso é a constatação do óbito, desligar todos os equipamentos, né, higienizar as mãos, reunir os materiais necessários e encaminhá-los à unidade do cliente, colocar os materiais sobre a mesa e a cabeceira, né, da cama, no leito, e colocar o biombo, né, se necessário, para preservar a integridade, né, do paciente. Posicionar a cama horizontal na cabeceira levemente elevada, forrar a escadinha com papel toalha e colocar a bacia com água sobre a mesa quando for necessário.
usar os EPIs, né, máscara cirúrgica, óculos protetor, avental, luvas de procedimento, né, fechar os olhos do cliente, pressionando as pálpebras, caso não seja possível, né, fixá-las com tiras e fitas adesivas. Retirar os catéteres, cânulas e os drenos, né, de auxílio, e tesoura e bisturi, se necessário, colocando-os em um recipiente descartável, né. Os curativos também do sítio de inserção e de dispositivo que estiverem drenando, né, secreções também tem que ser retirados. A aspiração da secreção, né, naso e orofaringe, faringe, se necessário também, colocar e reposicionar a prótese dentária, né, se houver, tamponar todos os orifícios naturais, né, do paciente, boca, nariz, ouvido, tudo, né, fazer a higiene do corpo com compressa úmida, com água e sabonete líquido, na presença de sangue, né, de secreções e outras sujidades, e sustentar a mandíbula com a atadura, crepe ou esparadrapo, né, amarrando no alto da cabeça. Pressionar o cliente para o transporte, posicionar, né, fixar a fita adesiva com os dados dele, né, no caso, né, geralmente vai depender muito, né, da unidade onde vocês possivelmente irão trabalhar. Geralmente são duas vias, né, então uma via fica dentro do saco, né, e a outra via vai fora. Não retirar a pulseira, né, de identificação, fazer a sua higienização das mãos, trocar as luvas e encaminhar o corpo, né, para o local destinado. Retornar com a maca, né, no setor e fazer a limpeza terminal ali da maca, certo? Então, o posicionamento correto, né, do paciente, no caso, ele veio a óbito, é esse posicionamento, né? E aí, no caso, tem que amarrar os pés, né, as mãos e a parte da cabeça juntamente com o queixo, certo? Então, em relatório e anotações de enfermagem, né, temos que conter a data e horário do óbito, nome do médico que constatou o óbito, o horário do início do preparo do corpo, bem como a transferência do serviço de patologia, necrópsia, e o nome do responsável que recebeu o corpo, identificação da pessoa que recebeu os pertences e também as intercorrências e outros achados importantes. Então, a morte é apenas o ponto final da primeira frase do primeiro livro de uma enorme biblioteca. Então, pessoal, por aqui a gente finaliza, tá? Espero que vocês tenham gostado referente a essa aula, né, de cuidados de enfermagem, né, no pós-morte, e até a próxima aula, se Deus quiser.